E a gente muda de assunto agora. Olha, hoje é o último dia do julgamento dos ex-policiais rodoviários federais Paulo Rodolfo Lima Nascimento, Kleber Nascimento Freitas e William de Barros Noia, acusados pela morte de Genivaldo de Jesus Santos durante uma abordagem no município de Umbaúba. E já temos a Jéssica Cruz com essa informação agora para você, ao vivo, não é, Jéssica? Boa noite para você. Boa noite, Gilvan. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no Jornal do Estado, na TV Atalaia. Gilvan, nós seguimos aqui no Fórum de Instância, onde acontece desde novembro esse julgamento. São 11 dias em 21 anos, um dos mais longos da história da Justiça Federal aqui no Brasil. Eu converso com a Procuradora-Chefe do Ministério Público Federal, a doutora Eunice Dantas, ela que faz o papel aqui da acusação. Aliás, esse é um momento crucial. É um momento da espera, mas um momento também de formulação de perguntas para os jurados. Doutora, boa noite. Sim, boa noite, Gilvan. Pronto, agora nós estamos na fase, acabaram os debates orais, agora está na fase de formulação dos quesitos que serão apresentados para os jurados. O doutor Rafael elabora, submete a apreciação da banca, do Ministério Público e da Defesa. Depois de fechados os quesitos, são apresentados aos jurados, para eles sim julgarem se os réus aqui são condenados, vão sair condenados ou inocentados. Doutora, são questionamentos que acabam não direcionando, mas clareando o caminho para a decisão desses jurados, é isso? Sim, eles agora vão dizer, o doutor Rafael vai fazer perguntas básicas, como de acordo com a denúncia. Vai perguntar se eles torturaram o réu, se eles causaram a morte do réu, se o réu, essa causa da morte foi uma asfixia, foi um meio cruel. E tudo isso vai sendo condenados, tudo isso influencia depois no que a gente chama dosimetria das penas, ou seja, há quantos anos, se condenados, eles serão. É uma fase muito importante, mas as outras fases contaram muito, porque testemunhas foram ouvidas aqui, peritos da Polícia Federal que construíram laudos, eles estão com todas essas informações também na memória. E tudo isso vai ser relevante para esse momento final agora. Sim, com base no que eles ouviram aqui, o que foi discutido, o que foi tratado, testemunhas de acusação, testemunhas de defesa, peritos, com base nisso, é que serão formulados quesitos e os jurados, dentro dos seus entendimentos, cada um com o seu, é que vai decidir o destino desses 3 réus aqui. Doutora, muita coisa aconteceu no dia de hoje, a defesa que também tentou desqualificar o papel da investigação e os laudos que foram apresentados, inclusive, pela acusação. Mas vocês se mantiveram firmes, né? Apesar de recusarem a réplica. Sim, eles tentaram, não havia necessidade dessa réplica primeiro, porque essa desqualificação que eles falaram do laudo da perícia da Polícia Federal não existe. Eles tentaram desqualificar, mas tentaram como? Trazendo pessoas que sequer eram da área. É um farmacêutico para questionar um laudo de um cardiologista. É um farmacêutico para que nunca atestou um atestado de óbito, que não pode fazer isso, para questionar um médico legista que faz isso todo dia. Foi um psiquiatra questionando o laudo de cardiologia. Psiquiatra passando vergonha aqui, dando histórico de réu, do senhor Genivaldo, como ele tivesse tido 2 infartos, baseado em ouvir dizer. Assim, eu acho que o contrário, o Ministério Público descredibilizou totalmente a assistência de acusação, os assistentes técnicos da defesa, que vieram para aqui para, sinceramente, falar em verdades. A única doença que o Genivaldo enfrentava era a esquizofrenia e ele estava em tratamento, a doença estava controlada. Sim, a única doença oficial que o Genivaldo tinha, que está no prontuário médico, é a esquizofrenia. Ele tomava remédio, tanto que esse remédio foi detectado nos exames que foram feitos após a sua morte. Doutora, muito obrigada pelas informações. A doutora Eunice, ela segue aqui, vai se reunir com os outros integrantes dessa acusação, procuradores, assistentes de acusação. E daqui a pouquinho, Gilvan, eu posso voltar para falar sobre o caso, até porque a expectativa é por uma decisão ainda no dia de hoje e o desfecho desse julgamento. Tá bem, Jéssica, muito obrigado pelas informações. Obrigado também à doutora Eunice. E a gente volta ao vivo agora com a Jéssica Cruz, diretamente de Estância, e que traz outras atualizações acerca do caso, né, lá em Estância, que está sendo realizado agora. Jéssica, com você.
Pois é, Gilvan, seguimos daqui, vou mostrar um pouco do que está acontecendo. Na verdade, esse é o momento que todos estão aqui do lado de fora. Lá dentro, apenas os jurados, o juiz, a acusação e a defesa que seguem reunidas, né? A defesa segue reunida, a acusação segue reunida e ambos na expectativa desse resultado. A gente já falou aqui sobre as perguntas que são formuladas pelo juiz, direcionadas para os jurados, para que isso também seja fundamental na decisão de cada um deles. São 7 jurados, 3 mulheres e 4 homens. A gente está desde cedo aqui acompanhando a movimentação e todo o debate entre acusação e defesa. Nós temos uma reportagem mostrando detalhes do dia de hoje aqui no Fórum de Instância. O dia decisivo do julgamento da morte de Genivaldo de Jesus Santos, de 31 anos, foi marcado pela dor de uma família e o pedido de justiça estampados em faixas rodeadas por flores e velas. Que a justiça faça valer no nosso Brasil. Tem que dar exemplo. Ele não poderia ter feito isso. Rapaz doente, mostrou-se comprimido, a população gritando, ele é doente, ele tem problema. Mostrou receita, mostrou-se comprimido. E mesmo assim eles bularam. A família acompanhou o julgamento de perto, ficou frente a frente com os réus. Os 3 ex-policiais rodoviários federais acusados de homicídio triplamente qualificado, após uma abordagem na BR-101 no município de Umbaúba, região sul de Sergipe. Genivaldo, que pilotava uma motocicleta sem capacete, foi rendido de forma brutal. O sergipano morreu após ser preso no porta-malas da viatura da polícia, onde foi submetido à inalação de gases tóxicos. Se perdeu uma pessoa da família querida que nem ele é, nem ele sempre foi, prestativo com todos nós, com todas as pessoas, com todos os populares, ele sempre, toda a vida foi prestativo, pessoa educada, pessoa humana, humilde. Então, aquelas pessoas mal, cruel, que tiraram a vida do meu irmão de uma forma daquela, a gente pedimos que a justiça seja feita, porque a dor vai ser pro resto das nossas vidas, né? Eles não mataram só o meu irmão, mataram a família inteira. Os 3 réus estão presos desde outubro de 2022. William, Paulo e Kleber também foram expulsos da PRF após decisão do Ministério da Justiça no ano passado. Depois de 2 anos e meio, o julgamento do caso Genivaldo deixa marcas na história da Justiça Federal brasileira. Em 21 anos, esta é a primeira vez que um júri popular tem uma duração tão longa, 11 dias. Ao longo de 2 semanas, 29 testemunhas de defesa e acusação foram ouvidas. Os réus começaram a ser ouvidos na quarta-feira. Responderam apenas aos questionamentos da própria defesa. Optaram pelo silêncio ao Ministério Público. Neste último dia, foi a vez da sustentação oral da defesa e do Ministério Público. A acusação teve 2 horas e meia para pedir ao júri a responsabilização dos réus. O Ministério Público lembrou das perícias da investigação feitas pela Polícia Federal, que apontaram que os gases foram a causa do colapso no pulmão de Genivaldo. Nós tratamos a qualidade das nossas comparativamente às demais. Das provas produzidas pelo Ministério Público, pela Polícia Federal, comparativamente ao que foi debatido aqui no plenário, né? De acordo com as provas que vocês têm, não restam dúvidas com relação à responsabilização dos réus? Não, nós estamos sustentando a mesma posição de sempre, que foi o pedido sustentado na denúncia. Segundo a acusação, os réus praticaram abuso de autoridade em casos anteriores e foram denunciados pelo Ministério Público Federal 2 dias antes da morte da vítima. Eles cometeram também outra abordagem indevida, que no entender do Ministério Público, ele gerou, foi uma lesão corporal, foram processados o William Noy e o Paulo Rodolfo. O juiz entendeu que era uma via de fato, que é uma contravenção. Nós recorremos, o tribunal reconheceu que o crime que a ser apurado deveria ser a lesão corporal, e está em grau de recurso pela defesa. O julgamento foi interrompido por 2 vezes. Um dos motivos foi a utilização do termo abuso de autoridade por parte da acusação. A defesa contestou o discurso porque o abuso não faz parte do processo do julgamento. Hoje, na nossa fala, nós iremos sustentar sim a ausência de dolo para a prática do homicídio e a inexistência absoluta do crime de tortura. Inclusive, a defesa faz o registro que até
toma isso como um certo desrespeito. A acusação de tortura é um absurdo. A defesa só participou dos debates no início da tarde desta sexta. Também contou com 2h30 de sustentação oral. O pedido era de que os ex-policiais fossem inocentados por seguirem à risca protocolos de abordagem da PRF. A versão acusatória foi a única propalada aos 4 cantos e não se deu oportunidade de absolutamente qualquer versão apresentada por qualquer um dos réus ter a mesma capilaridade que a acusação. Mas, ao longo desses 11 dias, a defesa conseguiu mostrar que a verdade é bem diferente do que foi mostrado. Estamos confiantes de que o Conselho de Sentença terá discernimento para reconhecer a improcedência, a manifesta improcedência das acusações. No dia em que morreu, Genivaldo estava indo para a casa de uma irmã. Iria almoçar. O sergipano de Umbaúba guardava consigo medicamentos para o tratamento da esquizofrenia, doença que estava controlada. Ele deixou uma mulher e um filho, hoje com 9 anos de idade. E a gente espera realmente que a justiça seja feita para que outras famílias não venham passar o sofrimento que a gente está passando, que é muito grande a todo instante. A falta dele nas nossas vidas, no dia a dia, o cotidiano, né? Principalmente para nosso filho, que sente muito, porque eles dois eram muito apegados, um bom pai. Né? O impossível a gente espera, mas o impossível eu estou fazendo para tentar amenizar um pouco da falta do pai na vida dele. Gilvan, hoje o dia que foi muito e ainda está sendo muito cansativo, principalmente para essa família que já chorou muito hoje com dor, com expectativa por esse desfecho. Os policiais estavam aqui na frente, impedindo a entrada de qualquer pessoa. Não há previsão ainda para o desfecho dessa história. A gente tinha expectativa de que agora, por volta de 7h30 da noite, houvesse o anúncio do resultado por parte do juiz. Mas agora realmente a gente entende que vai levar mais algum tempo, viu? Por volta das 10 horas é que realmente esse resultado deve sair. É com você. Tá bom, Jéssica. Tomara que termine logo, viu? Boa noite para você.